Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a palavra de Deus com um sermão intitulado Deus é o centro do universo e o centro da Bíblia. Deus ordenou que os profetas e apóstolos de cada época registrassem todas as palavras dos 66 livros da Bíblia. Através dessa Bíblia, devemos entender a profunda vontade de Deus. A Bíblia também nos ensina o motivo de todos os seres humanos virem a esta terra, o lugar para onde iremos no final e o fato de que quando morrermos, não pereceremos nesta terra, mas voltaremos ao mundo de onde viemos. Portanto, nós devemos ser aqueles que acreditam absolutamente que Deus governa e guia toda a nossa vida. Então, quem é o centro da Bíblia? Jesus não disse no Evangelho de João capítulo 5, versículo 39, as Escrituras testificam de mim, ou seja, de Deus? A humanidade deve conhecer a Deus. Através da Bíblia, Deus ensina as pessoas a terem uma fé correta, como conhecer a Deus corretamente, como recebê-lo e reverenciá-lo, embora ele venha em uma forma diferente, nos ensina como obedecer e seguir todas as suas palavras. Quando pensamos sobre a premissa de que Deus é o centro da Bíblia e o centro do universo, podemos nos perguntar, sem Deus, o que acontecerá com a nossa fé? Se dissermos ter fé, mas Deus não está no centro da nossa fé, isso será sem sentido. Não poderíamos receber a salvação ou o perdão de pecados. Sem Deus, a fé não pode existir. E quanto a uma igreja sem Deus? Seria em vão louvar em uma igreja onde Deus não está presente. Hoje em dia, há tantas igrejas como a areia da praia, mas já que Deus não está no centro delas, quem elas têm como centro? Ou o pastor se torna o centro, ou um novo líder se torna o centro. As pessoas cometem o erro e a tolice de colocar suas palavras acima das palavras e leis de Deus. O motivo é que não há Deus naquela igreja. Sem Deus, existe algum significado para o sistema da verdade? A verdade da Páscoa e do sábado não são valiosas porque Deus existe? É por isso que devemos sempre colocar Deus no centro da nossa fé. Hoje em dia, existem muitas igrejas ao nosso redor, mas há muitos casos em que a igreja falha em cumprir seu papel, missão e função porque Deus não está lá. Vamos pensar sobre mais uma coisa. O culto sem Deus, o louvor sem Deus ou a oração sem Deus não tem nenhum significado, tudo isso é inútil. Para que tudo isso tenha significado, quem deve existir? Deus deve existir. Já que Deus existe em nossa igreja, nossa fé brilha. Mesmo que a nossa igreja receba impedimentos do seu entorno, a nossa igreja está guiando a humanidade ao reino dos céus. Tudo porque Deus existe em nossa igreja. Então, não precisamos conhecer bem sobre o Deus que está conosco? Vamos para o livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6, está escrito: Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. A Bíblia nos ensina que Deus quer que a humanidade o reconheça. Muitas pessoas neste mundo focam nesta terra e por toda a sua vida buscam coisas materiais e mundanas, investindo seu tempo, dinheiro e esforços para consegui-las.
Porém, eles dizem: eu não tenho tempo para conhecer a Deus. Estou muito ocupado. Dessa forma, eles estão indo na direção errada e desperdiçando a oportunidade de conhecer a Deus. Irmãos e irmãs, há alguém que nasceu com o pensamento: eu quero ficar rico enquanto vivo nesta terra? Desde o momento em que nasceram, muitas pessoas no mundo herdaram o pensamento: eu devo conseguir muitas coisas materiais. Porém, ao deixar este mundo, todos partem de mãos vazias. Não há nada nesta terra que eles possam levar com eles. Quando Deus criou os seres humanos, Ele desejou que eles o conhecessem mais do que qualquer outra coisa. Conseguir bens materiais e viver nesta terra são realmente importantes, mas no final, no dia em que retornarmos ao reino dos céus, os maiores pensamentos devem ser: temos vivido com o devido conhecimento e reverência a Deus? Nós devemos ser os que obedecem às suas palavras. Essas são coisas muito mais importantes para se pensar. Portanto, nossa fé sem Deus, a igreja sem Deus, o sistema da verdade sem Deus e o culto sem Deus são sem sentido e inúteis. É por isso que o profeta Oséias nos desperta para o fato de que devemos prosseguir em conhecer a Deus. Vamos para o Novo Testamento, para a Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículo 2. Na Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículo 2, está escrito: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem. A quem a Bíblia diz que devemos compreender? Devemos compreender Cristo, que é o mistério de Deus. Compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, versículo 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em Cristo estão escondidas as respostas para essas perguntas: para onde todos os humanos irão quando deixarem este mundo? Eles desaparecerão como um punhado de pó desta terra? Ou há algo mais que os levará a um novo ponto de partida? Onde todos esses tesouros de sabedoria e conhecimento estão escondidos? A Bíblia nos ensina que eles estão escondidos em Cristo, que é o mistério de Deus. Hoje, o número das pessoas que dizem crer em Deus é como a areia da praia. Mesmo que muitas pessoas creiam em Deus, quão infeliz seria se ninguém reconhecesse e acreditasse em Deus corretamente? Portanto, o que a Bíblia diz sobre o mistério de Deus? Compreender Cristo é conhecer o mistério de Deus. Isso é o que Deus quer para a humanidade. Na época da primeira vinda de Jesus, os judeus acreditavam em Deus e diziam conhecer Deus e a Bíblia, mas eles falharam em reconhecer verdadeiramente Cristo que veio a esta terra. Na época do Espírito Santo, também, existem muitas igrejas, e algumas se orgulham de ter lido a Bíblia 500 vezes ou até 1000 vezes. Mesmo que tenham lido a Bíblia várias vezes, eles falham em compreender a mensagem que Deus está tentando entregar para a humanidade. É por isso que eles não recebem Cristo que veio pela segunda vez, nem encontram a verdade sobre Deus Mãe, a noiva. Na primeira vinda de Jesus, muitas pessoas que diziam crer em Deus não reconheceram completamente e não receberam Deus em carne. Da mesma forma, as pessoas hoje não reconhecem Cristo Ansanron que veio a esta terra pela segunda vez em carne e a Mãe Celestial Nova Jerusalém. Há uma razão para as pessoas não poderem entender completamente o Espírito e a noiva. Vamos encontrar a resposta através da Bíblia. Vamos para a segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4. Vejamos a segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século. A quem se refere o Deus deste século?
Refere-se a Satanás, que é descrito como o príncipe da potestade do ar, o Deus deste século. O que ele fez? Cegou o entendimento dos incrédulos. Está escrito que Satanás cegou o entendimento das pessoas. Satanás tem cegado o entendimento das pessoas para que elas não possam discernir a verdade da falsidade ou ver a luz que mostra a glória de Cristo. Como pode um homem se tornar Deus? Se Deus vier, ele deve aparecer em um grande país como os Estados Unidos. Por que ele viria para um país tão pequeno e pobre? Eles estão expressando seus pensamentos dessa forma. Por trás de seus pensamentos está o Deus deste século, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vamos para o versículo 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. O Deus deste século cegou as pessoas. Porém, Deus abriu os nossos olhos e nos permitiu ver a luz do conhecimento da glória de Deus. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Suas respostas foram, uns dizem que algum dos profetas. Outros dizem Jeremias, outros dizem Elias. Jesus então perguntou a eles, mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, bem-aventurado és, Simão Barjonas. Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Irmãos e irmãs, conhecer a Deus é a maior fortuna e felicidade. Devemos ter o entendimento correto sobre Deus, que é o centro do universo e o centro da Bíblia. Essa não é a única maneira de sermos qualificados para entrar no mundo eterno que Deus abriu para nós? É por isso que o nosso inimigo, o diabo, que é o Deus deste século, sempre cega o entendimento das pessoas. Como o filho de um carpinteiro pode ser Deus? Como este homem pode recitar as Escrituras, se ele nunca foi ensinado? Com essas palavras, eles zombaram, ridicularizaram e caluniaram Jesus, fazendo com que o entendimento das pessoas se tornasse cego. Apesar dessas situações, Deus ensinou aos apóstolos Pedro, João e Paulo o correto reconhecimento de Deus. Da mesma forma, Deus fez a sua luz brilhar sobre nós para nos dar a gloriosa luz do conhecimento do Pai Celestial e da Mãe Celestial. Não é por isso que podemos dizer com confiança, o Pai Ansan-Ron é o nosso Deus, e a Mãe Celestial Nova Jerusalém é a nossa Mãe Espiritual? Todas as pessoas do mundo leem os mesmos 66 livros da Bíblia. Porém, o Deus deste século cobriu o mundo inteiro de trevas. Quando voltamos para o tempo da primeira vinda de Jesus, há 2000 anos, havia muitos líderes religiosos que diziam crer em Deus. Eles tinham todo o poder secular, autoridade e influência sobre a igreja. Apesar de ter todas essas coisas, o que eles fizeram quando Deus veio a esta terra? Eles falharam em reconhecê-lo. Eles crucificaram o Deus a quem eles adoravam. Eles cuspiram nele. Eles pegaram pedras e tentaram atacá-lo. Eles proferiram todos os tipos de insultos a ele sem hesitar. Tudo porque o Deus deste século cegou o entendimento deles e os confundiu. Porém, Deus fez a sua luz brilhar sobre nós para nos dar a luz do conhecimento de Deus. Todos nós olhamos para a mesma Bíblia, mas as pessoas têm diferentes perspectivas. Isso porque eles aprenderam com o conhecimento humano. Porém, e quanto a nós? Está escrito no livro de Isaías que Deus nos ensinará.
Jesus disse, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Além disso, entre as profecias do profeta Miqueias, o que Deus fará nos últimos dias de acordo com o livro de Miqueias capítulo 4? Ele nos ensinará seus caminhos. Quem fez a sua luz brilhar sobre nós, para nos dar a luz do conhecimento de Deus? O próprio Deus não veio a esta terra e fez a sua luz brilhar sobre nós? Ele não nos ensinou a verdade sobre a noiva do Espírito, dizendo, eu sigo a mãe? Não é uma grande alegria e bênção termos recebido a luz do conhecimento de Deus? Então, que tipo de futuro estava esperando por aqueles que diziam crer em Deus há 2000 anos? Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 23. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 13, Jesus disse: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, por que fechais o reino dos céus diante dos homens? Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. O próprio Jesus deu esse julgamento diretamente aos fariseus e aos mestres da lei daquela época. Vamos para o versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por fora, eles tinham um templo impressionante, poder secular e até autoridade religiosa, tudo ao mesmo tempo. Porém, aos olhos de Jesus, eles pareciam nada mais do que uma raça de víboras. Eles não disseram a Jesus, Tu és o Cristo, o centro do universo. Tu és o centro da nossa fé e o centro da Bíblia. De que adiantaria eles serem sumos sacerdotes, se eles não tivessem o conhecimento e a sabedoria para conhecer a Deus? Na dinastia Joseon, na Coreia, existia um inspetor real secreto. Os inspetores reais verificavam se o governador estava cumprindo a vontade do rei, se estava sendo bondoso ou maldoso com o povo. Por esse motivo, os inspetores reais eram enviados secretamente. Eles tinham autoridade para dar punições imediatas e conduzir o julgamento no local. Eles reforçavam o poder do rei. Quando Jesus veio a esta terra em carne, ele também deu um veredito direto ao dizer: todas essas pessoas serão condenadas ao inferno. Vários líderes religiosos rejeitaram Jesus. Mas os apóstolos Pedro, João e Paulo reconheceram Jesus e o receberam. Mesmo no momento de sua morte, eles proclamaram: o centro do universo é Deus, e o centro da Bíblia é Deus. Esse Deus apareceu nesta terra em carne. Embora os outros não creiam em Deus e o mundo não siga a verdade da Bíblia, devemos fazer o mesmo que eles? Aqueles que serão salvos devem respeitar e seguir os ensinamentos da Bíblia. Devemos obedecer todos os ensinamentos dos 66 livros da Bíblia, nunca esquecendo que eles são o caminho da verdade que Deus nos deu. Vamos ver sobre a época atual. De acordo com a Epístola aos Hebreus capítulo 9, como está escrito que Deus virá para trazer a salvação àqueles que estão esperando por Ele? Está escrito que Ele virá pela segunda vez da mesma forma que em sua primeira vinda há 2000 anos. Deus nos informou que Ele não viria com o nome de Jesus, mas com um novo nome em um país do Oriente. Os profetas também explicaram sobre Cristo que virá nos últimos dias. Vamos ver o livro de Oséias, capítulo 3, versículo 5. No livro de Oséias, capítulo 3, versículo 5 diz: Depois, tornarão os filhos de Israel, e buscarão. Quem eles buscarão? Ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e, nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor, e de Davi, e da sua bondade.
O rei Davi morreu cerca de 250 anos antes do profeta Oséias escrever esse livro da profecia. Mesmo que ele não esteja mais vivo nesta terra, quem eles procurarão? Está escrito: eles buscarão a Davi, e tremendo, se aproximarão de Deus e da sua bondade nos últimos dias. Então, esse Davi não é o Davi físico. Vamos para o Evangelho de Lucas capítulo 1 para descobrir sobre o Davi profético. No Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 31, está escrito: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o quê? O trono de Davi, seu pai. Sobre quem ele está falando? Sobre Jesus. Deus dará o trono de Davi a Jesus. Vejamos o versículo 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Davi, que foi profetizado pelo profeta Oséias, representa Jesus. Jesus recebeu o trono de Davi. Está escrito: ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre. Porém, como vocês sabem, na primeira vinda de Jesus, ele veio à terra, foi batizado aos 30 anos, guiou o reino do Evangelho por 3 anos e ascendeu ao céu. Embora esteja escrito: ele reinará pelos séculos dos séculos, ele terminou o ministério do Evangelho em 3 anos em sua primeira vinda. Vamos para o segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou. Por quanto tempo ele reinou em seu trono? 40 anos. No Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 31, está escrito: Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, Jesus deve ser ungido aos 30 anos para reinar sobre o seu trono. Somente quando ele reinar por 40 anos depois de se tornar rei, podemos dizer que ele cumpriu a profecia do trono de Davi. Vamos ver com atenção a vida de Jesus. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de... Quantos anos ele tinha? 30 anos ao começar o seu ministério. Jesus foi batizado e começou a pregar aos 30 anos. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, o seu batismo é descrito como sendo ungido. Vamos confirmar essa cena. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que, o que ele fez, me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. O escritor do Evangelho de Lucas descreve Jesus sendo batizado e pregando o Evangelho como sendo ungido para proclamar o Evangelho. Então, a unção acontece na cerimônia de coroação do rei ou do sumo sacerdote. Jesus foi ungido aos 30 anos. Em outras palavras, ele foi batizado. Portanto, assim como Davi se tornou rei aos 30 anos e reinou por 40 anos, o reinado de Jesus tinha que durar 40 anos. Porém, o ministério de Jesus chegou ao fim depois de 3 anos e meio. Para Jesus cumprir a profecia do trono de Davi, são necessários mais 37 anos.
Como essa profecia pode ser cumprida completamente? Jesus deve vir a esta terra pela segunda vez em carne. Deus reina em espírito apenas por 40 anos? Não, ele não faz isso. Deus é aquele que reinará pelos séculos dos séculos. A profecia de que Deus reinará por 37 anos ou 3 anos deve ser cumprida enquanto ele estiver em carne. Portanto, ele veio pela segunda vez para cumprir a profecia restante de Davi. Quando Davi reinou sobre Israel, havia uma lei para que o rei governasse sobre o povo. Da mesma forma, Cristo, que veio a esta terra como Davi espiritual, precisa da lei da vida para reinar e governar o povo espiritual celestial. O que é essa lei? Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. A cena no capítulo 22 é sobre a Páscoa. Vamos para o versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice. Do que é esse cálice? Da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Sobre a nova aliança, Deus já a estabeleceu como a lei para governar o seu povo através da profecia no livro de Jeremias capítulo 31. Não seria bom confirmar essa cena também? Vamos para o livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O que Jesus disse no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 20. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. O profeta Jeremias profetizou sobre a nova aliança, e Jesus cumpriu essa profecia. Vamos para o versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, lhes imprimirei as leis de quem Deus colocará, as minhas leis. Assim como Davi tinha uma lei quando ele reinou sobre os israelitas, Deus estabeleceu a lei da nova aliança entre ele e o seu povo, e a chamou de minha lei. Na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei, Deus será quem? O seu Deus, e eles serão o meu povo. Deve existir uma lei entre Cristo, que foi profetizado como Davi, e o seu povo. O profeta Jeremias nos ensina que é a lei da nova aliança. Cristo guiou o reino do Evangelho por 3 anos e reinou sobre o seu povo com a lei da nova aliança em sua primeira vinda. Então, que tal na sua segunda vinda? Como ele reinará sobre o seu povo pelos 37 anos restantes? É claro, ele reinará com a lei da nova aliança. Se ele governou e reinou sobre o reino do Evangelho com a lei da nova aliança em sua primeira vinda, ele não deve vir com a lei da nova aliança em sua segunda vinda e cumprir a profecia: Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo? Quem é o Davi profético que guiou o reino do Evangelho por 37 anos com a lei da nova aliança? Ele é Cristo em Sanhom. É por isso que Deus diz: Eu guiarei todos os filhos de Sião à verdade com a lei da nova aliança, tanto na minha primeira vinda quanto na minha segunda vinda. Por favor, saibam que sou eu. Portanto, o que o profeta Isaías escreveu no livro de Isaías capítulo 25? O que devemos fazer quando encontrarmos aquele que tragará a morte para sempre com vinhos velhos, ou seja, com o vinho da nova aliança?
Quem é Ele? Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Como Ele nos salvará? Com os decretos, regulamentos e leis da nova aliança. O Pai Celestial Sanhon é o nosso Cristo, que guiou toda a obra do Evangelho por 37 anos com a lei da verdade da nova aliança, o sábado, o batismo, a Páscoa, as 7 festas de 3 tempos e o regulamento do véu. Ninguém pôde restaurar a verdade da nova aliança da igreja primitiva. Somente quando Deus vier a esta terra, tudo poderá ser restaurado e completo. Não é qualquer um que pode trazer a lei da nova aliança a esta terra. O Deus deste século cegou o entendimento de todos. Mesmo que Deus tenha vindo a esta terra, as pessoas não conseguem recebê-lo corretamente. No lugar de serem gratos pela graça de Deus, eles reclamam, fazendo perguntas como: por que estou tendo tanta dificuldade hoje? Por que a vida é tão dolorosa? Isso pode ser visto apenas como resultado da luz do conhecimento da glória de Deus ainda não ter sido mostrado o suficiente sobre eles. A Bíblia e os profetas brilharam à luz do conhecimento de Deus em nossos corações. Não estamos agora indo em direção à verdade da Páscoa da Nova Aliança que uma vez foi destruída e arruinada. Não estamos guardando completamente o sábado da Nova Aliança? Muitas pessoas dizem que a Igreja Adventista guarda o dia de sábado. Porém, o sábado deles começa na sexta-feira. Não é o sábado completo. Deus restaurou a verdade da nova aliança, andou a vida de Davi completamente e reinou sobre o reino do Evangelho da nova aliança. Vamos nos lembrar do nosso Pai Celestial que veio com o nome de Jesus em sua primeira vinda e com o novo nome de Cristo Sanhon em sua segunda vinda e reinou sobre o reino do Evangelho. Nunca devemos esquecer as palavras da verdade que o Pai Celestial deixou para nós: eu sigo a Mãe. Eu peço a vocês mais uma vez que se lembrem de suas palavras para que quando o Pai Celestial e a Mãe Celestial, o Espírito e a Noiva, chamarem a humanidade, vinde a mim, não hesitemos em correr para eles com todo o nosso coração. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.